Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui a mais um encontro, a mais uma live. Vamos dar um tempinho para todo mundo entrar, ser avisado. Se tiver algum problema de som ou de imagem, por favor, vocês já me avisem para eu arrumar aqui. E boa noite para todo mundo, viu? Oiê, tudo bem? Muito legal. É bom que a gente vê as carinhas conhecidas aqui. Também muita gente nova que tem entrado, muita gente nova curtindo o nosso perfil. Isso deixa a gente bastante feliz, Lilian. Deixa a gente muito feliz de saber que de alguma forma a gente pode contribuir para esse bate-papo de Jungiano, levar um pouco dessa informação e fazer trocas bem legais. Aliás, essa é uma meta que a gente tem para esse ano, poder trocar cada vez mais experiência com vocês. Que bom que tá tudo bem. Bom, então já vou começando aqui para não tomar muito tempo de vocês. Primeiro, só queria dizer que eu tô muito feliz de ter retomado aqui as lives. Para mim, essa é a minha primeira do ano. O Daniel já fez semana passada. E só peço um pouquinho de desculpas, porque a gente falou que só ia ficar de férias em janeiro, já ia começar com tudo em fevereiro, mas como o Daniel comentou, eu acabei de me formar em Ayurveda, então tô indo fazer um estágio agora lá na clínica em Minas, então tem sido muito corrido, por isso que a gente não conseguiu voltar antes, eu não ia conseguir me dedicar da mesma forma. Então eu tô muito feliz de ter voltado, sinto saudades de ter essa troca com vocês e de formar esse grupo tão bacana, tá? Então espero que a gente se encontre agora regularmente, toda segunda-feira. Boa noite para todo mundo que está entrando agora. Bom, feita essa primeira parte, né, de contar um pouquinho para vocês o porquê que a gente demorou um pouco para retomar as lives, mas é pela agenda complicada, mas por bom motivo. Né? Se formar é sempre muito bom e aprender coisas novas, mas agora o nosso compromisso aqui retoma. E a live de hoje, o nosso bate-papo de hoje, é sobre prazer e contentamento, né? Prazer e contentamento como caminhos de fazer uma reconexão com si mesmo. Quem gosta de Jung, quem compartilha das ideias junguianas, quem gosta de ir atrás de um pouquinho desse universo, se depara diversas vezes com a questão do si mesmo, né? O si mesmo vira um objetivo, vira algo que vai enfeitiçando a gente de fantasias do que seria, de como atingir, do que ele representa, qual é a capacidade dele, e de fato a gente trabalha muito isso na psicologia analítica, né? Então a gente acaba tendo uma curiosidade natural de conhecer o si mesmo, de saber como a gente pode alcançar, de saber como a gente pode reconhecer o que é do si mesmo ou não. E isso é muito comum na nossa trajetória. E a gente também, quem já está um pouquinho mais dentro desse universo, sabe que existem diversos caminhos, muitas formas que a gente pode entrar em contato e aos poucos conhecendo esse si mesmo. Ele não está lá bonitão, fechadão, esperando apenas o nosso contato. Né? Na verdade, é sempre uma trajetória, é sempre um percurso, e a cada vez que a gente anda, cada vez que a gente entra em contato com algo um pouquinho a mais, a gente vai reconhecendo e a gente vai formando essa ideia do que seria o si mesmo na nossa vida, atuando na nossa vida. Então, como tem milhares de pessoas, a gente tem também milhares de caminhos que a gente pode ir atrás desse si mesmo. Né? Muitos caminhos levam a si mesmo, e hoje eu quero trazer aqui para discussão caminhos que são muito simples, mas nem por isso eles são tão fáceis da gente administrar. Não deveria ser assim, mas nem sempre o que é simples é fácil, mas eu queria trazer para essa conversa que é a dimensão do prazer e a dimensão do contentamento. As coisas não acontecem por acaso, e eu vinha percebendo isso, já estava na minha cabeça que desde o fim do ano passado, em diversas sessões, com temas diferentes, pessoas diferentes, a gente acabava caindo muito nessa história do prazer. Com algumas pessoas a gente conseguia chegar um pouquinho no contentamento.
E aí o que era mais impressionante, o que foi que atraiu a minha atenção, o pulo do gato, vamos dizer assim, porque continua vindo nas sessões, algumas pessoas realmente sentem que elas não têm um prazer no dia a dia da rotina, sabe? Elas não entram em contato com algo prazeroso. Mas o que mais me surpreendeu é que muita gente que até tem contato, coloca na rotina algo de prazer, mas que não necessariamente consegue sentir prazer. Então, às vezes, tem elementos do cotidiano que consegue trazer, que consegue reconhecer e fala, não, isso aqui me dá prazer, mas está desconectado com a própria sensação de prazer. E é isso que eu quero trazer aqui para o nosso diálogo. Boa noite para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Então, é essa dimensão. O prazer, você tem um prazer no seu dia a dia, você consegue reconhecer? Agora, além disso, você consegue sentir o prazer naquilo que você vai atrás, que você busca o prazer? Aí a história já começa a mudar um pouquinho, né? Talvez seja para o nosso estilo de vida, que é bem agitado, por mais que a gente tente até ser mais equilibrado, mais tranquilo, a gente tem um estilo de vida muito agitado, a gente recebe diversos estímulos ao longo do dia, o tempo todo, a gente tem acesso a infinitas informações, a gente também tem acesso e vai produzindo um monte de desejos, a gente tem possibilidade, muitas das vezes, de consumir aquele desejo, de ir atrás, de comprar o desejo. Então é um estilo de vida que é extremamente agitado, um estilo de vida que ele tem muita oferta o tempo todo. Só que cada vez mais que a gente tem esse desejo e um impulso de ir atrás de coisas que nos dão prazer, a gente percebe que ao mesmo tempo a gente está perdendo a intimidade com esse prazer. É como se a gente recebesse um monte de coisa o tempo todo, mas a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue criar uma intimidade com tudo isso que a gente está recebendo o tempo todo. Boa noite, Ivan! Então, a gente está cada vez mais distante do sentir prazer. Talvez não consumir o prazer, mas de fato sentir o prazer. Também isso pode ser um pouco reflexo da própria evolução da nossa psique, né? Que a gente é estimulado e graças a Deus a nossa psique evoluiu e a gente conseguiu desenvolver de uma forma bem bacana o nosso eixo racional, né? Que a gente tem as funções pensamento e sentimento. Só que a gente está deixando de lado e a gente está perdendo essa conexão com aquilo que é nosso natural, com aquilo que é nosso da essência, que é aquilo que não é racional. E se a gente for para os tipos e funções, a gente tem a intuição e a sensação. Então, seja pelo estilo de vida, que é muito agitado, com muita informação, muitos estímulos, muita fabricação de desejo, mas pouca intimidade com prazer, seja porque a nossa mente racional está muito bem trabalhada, muito bem lapidada, e a gente passa a perceber o mundo, a gente passa a se relacionar com o mundo de uma forma muito mais racional, a gente percebe esse distanciamento com algo, né? E aí entra o prazer, mas não só o prazer, com algo que a gente deveria perceber, que a gente deveria ter dentro da gente, na nossa psique, na nossa célula, no nosso corpo, como sensações e percepções. A gente está cada vez mais distanciado dessa capacidade que é nossa, tá? E isso independente de tipos e funções que a gente tenha. Todo mundo tem os 4, todo mundo tem os 2 eixos, mas é inegável que o eixo racional a gente tem um estímulo e a gente tem uma tendência a lapidar mais realmente. Agora, se a gente pega o nosso tema de hoje com esse raciocínio que eu estou tentando trazer para vocês, a gente pode pensar numa coisa: até o prazer virou racional. E é aí que a gente começa a complicar tudo, porque a gente vai atrás do prazer, o ser humano tem um desejo, a gente é movido por prazer, só que a gente faz isso de uma forma racional. E será que a gente consegue despertar um sentimento, despertar uma sensação de prazer, entendendo o prazer de forma racional? Talvez não, e talvez seja essa a maior dificuldade que a gente vê. Então a gente sabe verbalizar sobre o prazer,
tem na ponta da língua, todo mundo aqui sabe falar, sabe dar um exemplo daquilo que dá prazer, sabe falar como se sente pelo prazer, então a gente consegue verbalizar, a gente consegue pensar sobre o prazer, ter uma noção, fantasiar do que seria o prazer, fantasiar aquilo que a gente gostaria de sentir, isso também a gente consegue fazer, né? A gente consegue muitas das vezes ir atrás daquilo que nos dá prazer, daquilo que a gente pensa, né? E daquilo que a gente verbaliza que dá prazer. Então, a gente tem uma relação com o prazer que ela é racional. Eu verbalizo, eu penso, eu consigo ter uma ação mais concreta, mais objetiva, mais racional, só que a sensação do prazer reverberando na gente, que é aquele prazer que fica no corpo, o prazer que fica nas células, o prazer que dá a sensação de preenchimento de algo e que consegue permanecer mais do que aquela experiência específica, isso a gente começa a ter dificuldade. Toda vez que o nosso prazer ou qualquer outra sensação, qualquer outro sentimento, ele fica só num campo racional, a gente passa a se relacionar com ele de uma forma mais superficial. Então é muito comum, às vezes a pessoa fala, não, eu sei aquilo que é prazer, mas dura só aquele momento em que eu estou em contato, né? Não fica falando do prazer como algo que marca, como algo que fica impregnado, como algo que se prolonga de repente pelo dia, para a semana, ou mesmo na história de vida. O relacionamento com o prazer virou muito etéreo, virou muito básico, né? As pessoas vão atrás de uma comida, enquanto está comendo já esqueceu que aquilo podia ser um motivo de prazer. Quer comprar, quer adquirir, consumir alguma coisa, cria lá a sensação de desejo, mas assim que sai com a sacola do lugar, já aquilo, o prazer não está lá. Essa sensação já não fica no corpo, né? E a gente percebe que isso é diferente, até na semana passada numa sessão, vou dar um exemplo que eu achei legal, de uma paciente minha falando de algo que dava prazer e que era a montanha-russa, e que ela amava a montanha-russa. Enquanto ela ia falando da montanha-russa, parecia que ela estava na própria fila da montanha-russa, porque o olho dela vibrava, a expressão dela vibrava, o corpo dela se entusiasmava e dava para sentir que ali, enquanto ela estava falando, ela estava recordando a sensação de prazer que aquilo gera nela. Quando a gente fala, na maioria das vezes, isso acontece em muitas sessões, que você tenta resgatar o que é prazer, a pessoa fala, eu tenho prazer de sair para tomar um café com uma amiga num sábado à tarde. Mas não é aquela coisa, não, eu tenho prazer de um cafezinho, aquele cafezinho gostoso de fim da tarde, que aí eu como alguma coisa, eu converso com a minha amiga. Você não vê o corpo, né, e toda a pessoa revivendo o prazer. Você vê a pessoa falando aquilo que de repente ela gosta, né? Gosto de tomar café à tarde com uma amiga, gosto de ler um livro. Então tudo virou racional e parece que tudo vira só um compromisso, só uma tarefa. E aí, se a gente deixa tudo muito no racional, a gente coloca metas e a gente tem que cumprir aquela meta. Então, ler um livro que seria bacana, falar, eu gosto de ler um livro, mas sabe, eu não estou conseguindo ler tantas páginas. Porque breca a sensação de prazer. Tem uma função, tem algo que é legal, de repente é um livro que você quer ler, mas aquele momento que você para ler, você não consegue despertar a sensação de prazer. Você só sabe que ler te dá prazer, mas não necessariamente naquele momento da leitura você está sentindo isso. Então, esse contato com o prazer fica cada vez mais assim, ó. Eu vou atrás, eu entro em contato com ele, mas ele não fica, ele não permanece. E aí, quando esse assunto chega no consultório, chega de diversas formas, o que a gente vê nesses dois cenários, né? Foi como eu comentei no comecinho. Ou a pessoa fala, consegue dissertar tudo aquilo que dá prazer, mas ela fala, eu não consigo colocar isso na minha rotina, a minha rotina hoje impede, e aí a gente tenta de uma certa forma trazer algum elemento de prazer naquele dia, porque é importante. Ou então o mais assustador, né? E assustador no sentido de não que seja incomum,
O mais assustador de ver que está sendo tão comum a pessoa conseguir verbalizar aquilo que dá prazer, ela consegue descrever, ela consegue falar, não, eu faço isso na minha rotina, faço questão tantas vezes por semana, tenho um compromisso comigo, mas ela começa a relatar de um certo momento, nem isso está me dando mais prazer, nem aquilo que eu sabia que me dava prazer está conseguindo me dar prazer, ou então nem aquilo que eu sempre gostei de fazer, eu tô com energia, eu tô com disposição, ou tô me sentindo bem depois que eu faço. E é assustador porque isso tem aumentado muito. Talvez isso já tenha vindo muito antes, mas eu comecei a prestar mais atenção mais no fim do ano mesmo, em algumas sessões, e agora no começo do ano que continua. E pessoas com estilo de vidas e idades completamente diferentes, mas com essa mesma sensação. Parece que o prazer está escorrendo entre os dedos. O prazer não está conseguindo ficar na vida da pessoa. A pessoa não está conseguindo usufruir dessa sensação do prazer. Que tema top, super concordo com essa racionalidade do prazer que passamos a relacionar com a liquidez. Isso, que nos deparamos do imediatismo, né? E esse é o grande problema, porque a gente se engana que a gente tem bastante prazer na nossa vida. A gente se engana que uma vida feliz é uma vida com prazer, mas esse prazer que a gente racionaliza. A gente se engana achando que a gente precisa cada vez mais coisas para poder chegar nessa sensação de prazer que a gente não está conseguindo mais sentir, e a gente entra nesse círculo vicioso que cada vez mais mostra pra gente o quê? Vazio e descontentamento. Então, quando a gente se depara com isso, fala, pô, mas eu tô fazendo um movimento e eu não tô conseguindo sentir, o que vem aqui dentro da gente? Um vazio. Parece que a pessoa não se conhece mais, ela fala, antes eu sabia, aquilo gostava, aquilo me motivava, aquilo me incentivava, e aí a pessoa vai perdendo esses pontos de conexão e ela vai sentindo só um vazio cada vez maior. É como se a vida ficasse cada vez mais triste, cada vez mais sem nenhum entusiasmo, e aí vão atrás de coisas e situações para tentar preencher esse vazio, né? Exato. A melancolia, eu acho que ela vem porque a gente está vivendo esse outro lado como uma sombra realmente, né? Então toda a melancolia, a tristeza, o vazio, a frustração, a falta de sentido tá vindo no nosso colo de uma proporção, com uma proporção tão grande, de uma maneira tão intensa, porque ela tá vindo exatamente de uma forma sombria. Ela não tá vindo como um aspecto da nossa vida. Ela tá vindo denunciar tudo aquilo que a gente está desconectado, aquilo que tá fazendo falta. E aquilo que provavelmente vocês já devem ter escutado falar, mas é aquilo que está adoecendo a gente. Porque viver com esse buraco, viver com esse vazio, viver sem um momento bom, adoece. Você pode ter a melhor cabeça do mundo, você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter uma pseudo vida normalzinha, bonitinha, só que se você não tem esse algo a mais, não tem como você ficar feliz e não tem como você ter saúde, a saúde da visão que a gente fala da psicossomática, não a visão só da ausência de doenças, mas sem fazer o processo do adoecimento. Eu acredito que a tecnologia traz esses comportamentos como consequências, pois tudo hoje é resolvido em um clique e as pessoas ficam cada vez mais imediatistas e o cérebro não tem tempo de processar. Exatamente. É muita coisa, muita informação e a gente quer soluções assim. Só que as soluções assim vão embora assim também, né? E eu não sou da opinião que o que vem fácil vai fácil. Não acho nada disso. Mas esse comportamento de coisas muito rápidas e muitos estímulos, a gente não dá conta. E se a gente não dá conta de processar, a gente não dá conta de entender, a gente não dá conta de ficar naquele momento, como que a gente vai sentir algo? Não tem como sentir. A gente só tá num comportamento praticamente de vício que a gente está esperando o próximo, a próxima motivação, a próxima compra, o próximo desejo, o próximo post, o próximo stories, o próximo. E o que é isso, viver no próximo, viver no além?
ansiedade. A gente está sempre querendo algo que ainda não se concretizou, a gente nem sabe que vai se concretizar, querendo ter um controle, porque a gente está cansado de frustração, a gente está cansado de sentir esse vazio. Então parte disso é também tentar controlar para a gente não ter a queda, não ter que vivenciar a baixada ali da bola, do desejo, né? Não querer vivenciar a frustração que isso pode dar, as comparações que a gente faz. Então tudo isso está despertando principalmente crises de ansiedade, estados depressivos, né? Principalmente no comecinho, que a depressão e a ansiedade elas são muito similares quando está bem no começo, e compulsões. A gente vê diversos casos de compulsões e compulsões no geral. Pode ser compulsão por jogos, pode ser compulsão por ginástica, pode ser compulsão sexual, pode ser compulsão por compras, compulsão por comida, por bebida, todos os vícios. Porque o que é característico da compulsão? Até que eu já fiz uma live daqui. É aquela tentativa de preencher um vazio. Só que como esse vazio não é concreto, ele é um vazio da experiência, um vazio do reconhecimento, do pertencimento, um vazio desse si mesmo, né, do ego, do eu se conectando com aquele algo maior, eu vou sempre buscar, através da repetição, tentar preencher esse vazio que fica dentro de mim. E como essa repetição não vai dar conta desse vazio, porque não é algo concreto que falta, é algo de sentimento, eu vou precisando cada vez mais para obter um pouquinho de satisfação. E o grande problema é que a gente não consegue manter quando o raciocínio é esse. Peraí que eu trave... Não tá rolando no YouTube ainda não. Enquanto a gente tá fazendo nas nossas casas, a gente não consegue fazer transmissão simultânea. Mas essa live vai ficar gravada e a gente vai tentar subir lá depois, tá? E esse prazer, tudo é tão estressante nesse mundo frenético. E até a busca de prazer, ela se torna frenética, ela se torna estressante. Então o prazer, ele passa a ser qualquer coisa menos o prazer. Então o prazer é uma tarefa, eu preciso ter prazer, eu preciso sentir prazer nisso, mais racional. O prazer é estressante, porque como assim eu não estou tendo prazer, eu preciso adquirir prazer. Então eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso fazer mais viagens, algo muito incrível precisa acontecer na minha vida. Então até a dinâmica do prazer, quando ela é racionalizada, ela vira uma coisa inatingível, porque ela vira algo que escapa da nossa mão, porque ela vai justamente na contramão daquilo que ela se propõe, né? Estamos cada vez mais desconectados do sentir, muito estímulo externo superficial, muita ilusão de controle, muita ansiedade de acesso e, consequentemente, desconexão. Exatamente, esse tema é legal, né? Eu estudando sobre ele, eu fiquei eu consegui viajar bastante nele, porque eu acho que não tem uma pessoa que não se identifique com isso, né? Por melhor que esteja a vida, todo mundo acaba raspando, né, nessa condição. É possível estarmos nos deparando com a sombra coletiva que evitamos e nada nos movimenta com prazer o suficiente para nos manter ou nos levar a desfrutar das conquistas? Sim, o tempo todo a gente é influenciado e bombardeado pela sombra coletiva. Então, tem uma parte nossa que ela é pessoal e aí a nossa sombra atua direto, mas essa parte da sombra coletiva, ela vem principalmente com essa desconexão. Porque se eu estou desconectada do meu eu estou mais suscetível a influências do coletivo. Então o que eu penso provavelmente não vai ser meu, vai ser o que o meu grupo, o que o meu bairro, o que a minha escola, o que os meus amigos, o que as pessoas que eu sigo falam, eu vou repetir. Então se eu não tenho uma construção e um conhecimento do que é meu, eu fico cada vez mais inserido no universo do coletivo. Eu acabo mergulhando nesse universo coletivo. E aí a sombra, claro, que vem junto. A gente está passando por um esquema frenético, né? Agora que tem muitos temas, inclusive vai ser um tema do próprio congresso do IGEP, que são também complexos culturais, ele fala sobre isso. A gente não tá, isso não é uma condição só nossa, por isso que eu falo que todo mundo em algum momento consegue se identificar nessa situação, porque é algo de fato coletivo, é uma sombra coletiva.
Então a gente está indo atrás de uma demanda, tentando dar conta de uma demanda que não é só nossa, mas porque a gente está inserido nesse bolo, a gente acredita que é nosso também. Então a gente acaba tendo uma relação estressante de resistência, mas também um desejo muito grande desse pertencimento com o coletivo, só que tá sempre para fora, é sempre visando mais, é sempre visando aquilo que o outro pode achar legal. E é aí que a gente se desconecta mesmo cada vez mais. Aproveitando o conceito do Bauman, a modernidade líquida não permite os sujeitos irem a fundo, tanto nos vínculos quanto na própria existência. Exatamente, porque tudo é efêmero, tudo é para ontem, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito, tudo tem que ser surpreendente, tudo tem que ser para os outros, tudo tem que ser mostrado, tudo é muito o tempo todo. E aí foi como a Vanessa disse lá em cima, né, lá em cima das mensagens, não tem como a gente elaborar, não tem como a gente entender e ficar com aquilo que a gente o tempo todo ligou o turbo e tá indo atrás dando conta. Não tem como fazer isso, né? Então a gente vê, né, as compulsões, as crises de ansiedade, os estados depressivos, a gente vê essa angústia crescendo muito no consultório, porque as pessoas estão sentindo que elas se perderam delas mesmas. A própria vida, aquilo que elas faziam, passa a não fazer mais sentido, passa a não trazer esse senso de pertencimento. E aí, elas passam a fazer coisas cada vez mais num ritmo mais frenético, cada vez mais intenso para tentar preencher aquele vazio. Só que aí eu sempre pergunto, né? Você realmente tem prazer nessa atividade que você está fazendo? Porque a pessoa fala, não, eu tô comendo muito e eu amo comer, tá lá numa puta compulsão alimentar. E aí quando você para falar, mas você tá realmente sentindo prazer em comer tudo isso? A pessoa para. Porque ela também se condicionou a achar que ela, comendo muito, ela vai ter prazer, que o prazer vem dali. Então tudo no começo a gente consegue atingir um estado bom e passa rápido. Depois nessas crises, depois nesses vícios, depois da compulsão, por que eu vou precisando cada vez mais? Porque eu vou me afastando cada vez mais desse sentimento de prazer. Então normalmente a resposta ela é negativa, né? Porque as pessoas não vão sentindo mais prazer e se sente tão fraquinho e é tão rápido que a pessoa não associa mais o ato com o prazer, mas sim a busca. Ela passa a acreditar que a busca, que a repetição, que o estado que ela se encontra, isso sim vai gerar prazer, mas ela não consegue palpar, ela não consegue experienciar o prazer. Se a gente busca o significado de prazer, que a gente está tanto falando de prazer, o que a gente vai encontrar? Eu anotei aqui. Sensação agradável de contentamento ou alegria, normalmente relacionada à satisfação de um desejo, vontade ou necessidade, divertimento e diversão. Ação de se divertir, em que há divertimento, provocar ou sentir uma sensação agradável. Então, se a gente pega, né, o significado da palavra prazer e a gente olha para a nossa vida, aquilo que a gente verbaliza, que fala, não, isso aqui me dá prazer, será que é mesmo? Será que tudo aquilo que a gente fala que dá prazer gera na gente uma sensação agradável? A gente consegue se divertir fazendo aquilo? Traz pra gente um sentimento de alegria? A gente fica com a sensação de satisfação, né? De uma vontade, de uma necessidade? A gente consegue acessar isso? Então, quantas vezes a gente faz coisas que a gente fala e a gente sabe que nos dá prazer por acreditar que fazendo isso a gente vai sentir prazer? E quantas vezes a gente para olhar e aquilo que a gente foi atrás, que a gente tem certeza que nos dá prazer, a gente olha para trás e a gente fala, cara, mas não senti prazer, não foi igual. E aí gerou uma frustração. Então percebe como nem sempre aquilo que nos dá prazer é capaz de nos fazer sentir prazer? Então, fica um pouco confuso, mas dá para entender. Eu sei as coisas que me dão prazer, mas dependendo do meu momento de vida, dependendo do meu motivo de busca, dependendo como eu aproveito aquilo,
eu vou ter ou não a sensação de prazer. Não é o fato em si, é como você se relaciona com o fato. Se fazer academia me dá prazer, não adianta eu levantar da cama, botar a roupinha e ir para academia se quando eu chegar lá, eu não curtir o momento, curtir o exercício, curtir o ambiente, ficar feliz porque eu consegui fazer uma atividade física. Se comer é algo que dá prazer, para mim é algo que me dá muito prazer comer. Mas se eu estou atrasada entre uma sessão e outra, preciso comer, como falando, como escrevendo, como respondendo uma mensagem, você acha que comer, que é algo que eu sei que me dá prazer, você acha que eu vou sentir prazer comendo desse jeito? Óbvio que não. Então, muitas vezes a gente põe como meta de fazer algo que nos dá prazer, só que a gente esquece que a gente precisa se relacionar com aquilo para a gente de fato sentir o prazer. Não é só fazer aquilo, é descobrir quais atividades que eu posso fazer, mas que eu consiga sentir, principalmente enquanto eu estou fazendo, né? Eu tenho um discurso, eu acho que eu até já falei aqui, mas eu falo muito em consultório, que a gente precisa colocar prazer na nossa rotina, a gente precisa colocar prazer no nosso dia a dia. Só que quando eu tô falando de colocar prazer, não é esse prazer racional, não é fazer uma lista de coisa bacana e aí atrapalhar mais a minha vida e a minha rotina com coisas que eu acho que eu devo fazer, né? Quando eu falo colocar prazer, pode ser coisas maiores, coisas que demandam mais, mas eu tô falando de coisas simples, sabe? Mínimas coisas que podem dar aquele sentimento de algo muito bom, daquele sentimento de que foi bacana. Então o que a gente costuma falar, né? Que a gente vai atrás? De repente tomar um banho gostoso, né? Tomar banho gostoso, com sabonete gostoso, escutando uma música legal, fazendo ali um ritualzinho. Ou escolher uma comida gostosa, né? E aí sentar numa mesa, colocar num prato bonito e comer. Pegar uma música que você gosta enquanto tá indo para casa, escuta essa música, mas se permite escutar a música, e não só botar a música para ouvir a música, mas escutar aquela música, deixar o ritmo entrar no corpo. Quando eu falo de colocar o prazer na rotina, eu tô falando de colocar às vezes pequenas coisas, mas que eu consiga sentir, porque toda vez que eu sinto o prazer, essa sensação fica gravada no meu corpo e essa sensação consegue se prolongar um pouco mais. Então pode ser uma coisa mínima, como escolher, tem gente que gosta muito de jogo, né, de jantar, monta uma mesa bonita, acabou, é só para você, mas vai te dar prazer? Vale a pena, né? Então se é fazer uma atividade física, se é se encontrar com alguém, se é escutar uma música, se é tomar um banho gostoso, não importa o que seja, mas a gente precisa colocar elementos de prazer no nosso dia a dia para a gente conseguir despertar na gente essa sensação de felicidade, essa sensação de pertencimento. Porque quando eu tenho algo que vibra em mim, o que está acontecendo? Ali eu estou presente, ali eu presto atenção, ali eu estou conectada. E isso vai gerando a sensação de pertencimento e reconhecimento de quem eu sou, porque aquilo que eu gosto me conecta com quem eu sou. Aquilo que eu preciso, estou com vontade naquele dia, vai falar um pouquinho de como é o meu estilo, do que me agrada, do que é importante para mim. E aí a experiência de prazer, por que ela é interessante? Porque ela é única para cada um, né? Tá na onda do beach tênis. Tem gente que ama, tem gente que vai jogar porque tá na onda. Será que as pessoas vão ter a mesma sensação de prazer daquela pessoa que jogou e descobriu que tá super feliz e que gostou pra caramba daquela outra que vai porque agora é o esporte do momento? Não vai ter a mesma sensação de prazer, né? Então, quando é algo que é muito bom, esse algo fica. E isso que fica vai trazendo pra gente dados e elementos daquilo que é, daquilo que pertence a gente, daquilo que conversa com a gente. O outro termo é o contentamento. Muita gente nunca escutou esse termo. Quem já é mais antigo aqui no canal já deve ter escutado o que eu já falei umas outras vezes,
que até o meu mestre, o Yogananda, ele traz isso nos livros dele. Mas olha que interessante, o que é o estado de presença, então, é essencial para o sentir. Isso, esse é o pulo do gato. Paty, você conseguiu entrar, que bom! Esse é o pulo do gato. Se você não está presente sentindo, você não cria essa memória, você não absorve. Só que para você sentir, você tem que estar presente. Senão, você pode fazer a coisa mais mirabolante, você pode ganhar o presente mais caro, você pode tomar a bebida mais deliciosa. Se você não estiver ali, você não vai sentir isso. Essa experiência não vai reverberar. Aí no contentamento. Contentamento é alegria, estado da pessoa contente, feliz e satisfeita. Ação ou efeito de se contentar, de se tornar contente. Júbilo, sensação de regozijo, de prazer, de felicidade, entusiasmo e agrado. Então você vai ver que dentro, né, do contentamento tem o prazer, e o prazer está dentro do contentamento também. São coisas separadas, mas coisas, vamos colocar, irmãs, né? Sensação irmãs. O contentamento, ele é um estado que na verdade ele vem através de treino. A gente consegue treinar o contentamento. O que seria, né, traduzindo tudo isso? É quando a gente fica contente. É quando a gente fica ali, sabe? Eu nem gosto de usar muito satisfeito, porque a satisfação, a gente costuma a entender satisfação como algo tipo uau, algo que é muito, algo que é incrível. E contentamento não é isso, contentamento é aquela sensação boa, sabe? Quando você olha e você fala, meu, legal isso aqui. Ou então é algo que vai te dar alegria, vai te dar um prazer, você vai ficar contente porque aquilo foi feito, não precisa ser uau. Mas é gostoso sentir, sabe? É aquela coisinha quentinha que a gente sente. Deixa eu só ver o que está escrito aqui, senão eu perco depois. E sairmos dessa ideia de só experienciarmos prazer com o outro, na relação com o outro, seja lá o que for. Exatamente, Diana, porque a gente tá associando muito esses estados e todas as nossas emoções com o mundo exterior. E por isso que vem a desconexão. A gente pode atingir tudo isso internamente. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa do outro, a gente precisa se relacionar. Só que se a gente não é capaz de sentir sozinho, a gente não vai sentir com qualidade com o outro também. Vai cair no racional, vai cair no superficial, e aí não é essa a ideia, não é o propósito. Então essa relação de contentamento, ela é um treino, né? Para a gente transformar essa ideia do contentamento como um hábito ou uma condição mais espontânea, a gente precisa treinar o nosso olhar e as nossas ações para esse sentimento, né? Para essas percepções de contentamento. Então, o que seria esse contentamento na prática? Você chegar em casa depois de um dia de trabalho e aí nem aconteceu grandes coisas, ou então saiu um pouco lá do que você tinha planejado, mas você consegue sentar depois lá no seu sofá e aí você fala, nossa, até que o meu dia foi bacana. Foi legal porque eu consegui resolver aquilo que estava parado, recebi aquela ligação que eu estava esperando, consegui tirar da frente aquela pendência que eu precisava. Pô, até que foi legal. Fiz. Entende a sensação de contentamento? É você conseguir olhar e não precisa ser meu, que demais, fechei um puta de um negócio, apresentei um mega de um projeto, recebi a melhor notícia da minha vida. Não, isso também é contentamento, mas na maioria dos nossos dias a gente não vive com isso, né? Então contentamento é poder olhar para o nosso dia e ver que mesmo não acontecendo grandes coisas, ou mesmo saindo ali um pouquinho do nosso script, aconteceram coisas legais, aconteceram coisas que me deixaram contente, aconteceram coisas que me fazem ficar bem, né? Às vezes a gente brinca, né? Putz, é chato demais fazer faxina, mas a sensação de ver a casa limpinha e arrumada não tem igual. E aí a gente só vibra no puta, tem que fazer faxina, que saco, tem que limpar essa casa só fica suja. Mas a gente esquece de depois falar, puta, que prazer, que legal que é olhar aqui, olhar o meu quarto, tá arrumadinho, olhar a sala, tá ali, isso aqui tá limpo, a cozinha tá arrumada,
Tem gente que não liga, não desperta a sensação de contentamento. Mas para muita gente tem, só que a gente não capta. Por isso que contentamento é treino. Tá nas pequenas coisas. E aí, qual é a evolução? Primeiro, o Yogananda fala isso, né? Pra gente fazer uma reavaliação antes de dormir, de tudo que aconteceu no nosso dia, de ver as coisas que foram positivas, as coisas que foram negativas pra gente tentar melhorar, mas começar a perceber que todo dia, por mais ordinário que seja, tem sempre algo que vai nos trazer uma sensação de contentamento. De ok, fiz, foi bom, legal, resolvi, recebi, sabe? A gente sempre tem. Aí você vai falar, não, imagina, minha vida só tem coisa desgraça acontecendo. Não. Se você fizer uma reavaliação, você vai ver que tem o mínimo de coisa que é legal. Às vezes é um olhar carinhoso que você recebe de alguém na rua, um cumprimento carinhoso que você faz para um vizinho, às vezes é uma gentileza que você faz para alguém e você percebe que aquilo mudou o dia de alguém. Isso faz parte do contentamento. Então, no começo, para treinar, você pode fazer essa reavaliação do dia. Depois, com o treino, você começa a perceber quase que de imediato, de falar, putz, olha que bacana, olha a oportunidade, olha que legal que eu fiz, olha a saída bacana que eu tive. E aí você começa a ter essa percepção de que as coisas podem não sair conforme você espera, mas que gera contentamento. Gerando contentamento, você tem um estímulo de bem-estar. Porque é legal perceber que na nossa vida tem coisas boas acontecendo o tempo todo, por mais que as grandes coisas a gente não consiga, a gente não conquiste assim tão fácil, mas todo dia tem pelo menos uma coisinha bacana que a gente fala, ó, isso aqui foi legal. Mesmo que seja, olha, poderia ter sido pior, então já foi legal. Então você vai tomando essa consciência, né, de que tem alguma coisinha, vai sentindo um bem-estar, esse bem-estar vai gerando prazer e essa sensação de prazer vai despertando aquele pertencimento que eu disse, o reconhecimento. A gente vai se sentindo mais pertencente à nossa própria vida, porque a gente não fica com aquela sensação da rotina que, eu tô tendo que dar conta de todo mundo, as coisas estão fugindo da minha mão, as coisas estão ali. Não, por mais que seja tudo isso, olha, as coisas estão acontecendo, eu estou conseguindo fazer, olha que incrível, eu superei nisso. Isso aqui eu vou organizar porque vai me gerar um bem-estar. Isso aqui eu vou incluir na minha vida porque me dá prazer. E isso é sensação de pertencimento. Se eu me sinto integrada na minha própria vida e na minha rotina, eu vou me conectando com si mesmo. Então, esse é um dos caminhos, e um dos caminhos que eu disse é muito simples, né? É prestar atenção no prazer e se permitir ter prazer, mas com coisas que realmente dão prazer, e treinar o nosso olhar para esse contentamento, que com o tempo gera até uma contemplação que a gente fala, né? Às vezes é conseguir olhar para alguma coisa ali, fazer uma pausa de segundos, não precisa ser nem um minuto, e conseguir sentir essa sensação de bem-estar enquanto está olhando. Às vezes é o pôr do sol que você bate o olho na janela e você consegue ver, você não precisou parar de trabalhar, você não precisou ir na praça contemplar o pôr do sol, mas você olhou pela janela. Às vezes é um cheiro, uma fragrância gostosa que vem, ou de um incenso que você acende, e aí você se permite, né? Fala, nossa, que cheiro gostoso, né? Eu vou trabalhar dessa forma, ou eu vou relaxar quando eu chego em casa. Às vezes, compra flor, porque flor é legal ter em casa, mas aí a flor vira paisagem. E de repente olhar e falar, puta, olha que legal, que incrível, né? Isso é a contemplação. É começar a olhar a coisa e começar a enxergar e falar, tem um contentamento aqui. E se dá um contentamento, dá um bem-estar, isso gera prazer. Entende que o prazer, claro que pode ser um prazer de um ato sexual, pode ser o prazer de uma mega compra, um prazer de uma promoção, pode, mas o prazer pode ser um agrado, uma gentileza, uma pequena coisinha que a gente faz pela gente mesmo. Rotina, eu sou muito a favor de rotina, porque rotina dá ritmo e ritmo ajuda na ansiedade. Então não é que precisa levar uma vida monótona, mas dentro de um ritmo, se permite usufruir do que tem de legal, né? De fazer momentos e variando, mas variando dentro desses momentos, porque aí você vai se sentindo dentro de algo maior
que é a sua própria vida e a sua própria rotina, né? Tornar consciente potencializa, legitima e ancora esse contentamento, com certeza. Que bom que você está gostando da live. Fico muito feliz, né? Então, prazer e contentamento, eles podem ser sim caminhos para o si mesmo, né? Quando você vai desenvolvendo essa contemplação no paralelo, quando você vai despertando esse bem-estar, você vai sentir cada vez mais no momento que aquilo está sendo bom, que não é uma tragédia, que não é o sofrimento, mesmo que não seja o esperado. Mesmo que não seja o esperado, será que aquilo que está acontecendo pode ser bom? Então, se a gente fica presente, a gente está atento. Se a gente está atento, a gente está desperto. Se a gente está desperto, a gente está conectado, tanto com as coisas aqui do meu dia, quanto das coisas aqui do meu self. Se eu tô desperto, eu tô conectado, eu tô ligado, eu tô conseguindo fazer esse diálogo entre as coisas que acontecem no mundo aqui fora e como eu estou encarando cada coisa que acontece comigo. E isso, sem dúvida nenhuma, gera prazer. A gente se sente bem quando a gente percebe que durante os nossos dias estão acontecendo coisas bacanas, né? Quando a gente pensa em algo, quando a gente faz algo, quando a gente recebe algo que nos dá uma sensação boa, né? Então, isso vai gerando cada vez mais prazer. Porque se eu sinto, eu me diferencio. Então, as experiências não são só experiências, são experiências e vivências que eu tenho para mim. Então, o prazer está nessa percepção do aqui e do agora e do que é para mim. O prazer nunca foi e nunca será o senso comum. Ah, chocolate, comer doce dá prazer. É legal, mas nem todo mundo sente prazer comendo. Então é experiência, é vivência. Você tem que estar conectada com aquilo que faz sentido para você. Então, se a gente volta a se conectar com aquilo que a gente sente que é bom, né, que nos dá essa sensação de sentir algo bom, né? Tanto com algo incrível quanto com algo mais ordinário, como eu já disse, mais eu vou querer sentir. Quanto mais eu sinto prazer, mais eu quero sentir prazer e mais prazer eu sinto na minha vida. Então, primeiro eu tenho que sentir. Depois, naturalmente, como instinto, eu vou necessariamente me obrigando, né? Mas por prazer, me obrigando a colocar nas pequenas coisas, é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo, de pelo menos colocar um item de prazer na nossa rotina, no nosso dia a dia. Todo dia a gente tem que ter uma coisinha. Se a vida não proporcionou, o que você pode fazer chegando em casa? É o banho gostoso? Então não toma qualquer banho para botar o pijama. Toma o banho do prazer, sentindo a água, com um shampoo, um sabonete gostoso, sei lá. Faça o ambiente, aí isso é de cada um. Mas cria esse compromisso de colocar pelo menos uma coisa de prazer. Fazer ali atenta, consciente, naquele momento presente, que você vai ver que cada vez mais você vai sentir mais prazer nas suas atividades do dia a dia e vai conseguir se conectar e sentir prazer com as grandes conquistas e com as grandes coisas que a gente recebe. A gente fica tanto na expectativa da conquista que quando chega a gente já se preocupa com a próxima, a gente não consegue usufruir. Treine com as coisas pequenas que a gente consegue também sentir esse prazer em coisas maiores, né? E aí a gente vai se encaixando, aqui tem a minha colinha, a gente vai se encaixando com a nossa própria realidade, porque para cada um, contentamento e prazer vai se dar de uma forma única, né? Então eu vou me sentindo integrada na minha vida, eu vou me sentir pertencente à minha realidade, eu vou conseguir fazer a conexão com a minha vida aqui fora e com o que está acontecendo aqui dentro. Então é um caminho, sim, de conhecimento do si mesmo. É um puro caminho de reconexão com nós mesmos. E é tão simples, mas a gente está transformando em algo tão difícil, porque é algo tão inatingível, que a gente tem que parar com isso agora.
O prazer é do ser humano. O homem gosta, o homem precisa de prazer, mas o prazer, ele tá nas pequenas coisas e é sempre interno. Não é o fato em si, é como a gente se relaciona. E até teve uma colega nossa que gentilmente fez uma reflexão muito boa pra gente na caixinha de perguntas, e que ela falou que teve na supervisão dela uma discussão sobre prazer e também uma discussão sobre a distração, né? E aí ela amplia um pouco, e aí o que é interessante, né? Eu depois pensando, quando a gente busca uma distração para ter prazer, não necessariamente a gente vai sentir prazer. Então, hoje eu vou sair, vou pra balada, vou beber porque eu quero ter prazer. Nem sempre a gente pode sair, pode beber, mas nem sempre a gente vai voltar para casa com a sensação de prazer. Eu vou sair com o fulaninho, tal, nem sempre vai ser uma sensação de prazer. Então, quando a gente busca qualquer distração, seja em vícios, né, em atitudes, em rotinas, né, buscando o prazer, não é garantia nenhuma de que a gente vai atingir esse prazer. Talvez, quando a gente vai atrás de um prazer mais reconhecido, a gente consiga até se distrair um pouco nessa atividade. Só que aí, exatamente, Lilian. E aí, o que eu fiquei pensando? Na verdade, esse prazer que eu quis trazer para vocês hoje, esse prazer da reconexão, ele não é nem ali, irmão, nem anda paralelo, e ele nem pode ser confundido com uma distração. Talvez o prazer daqui, sim, a gente possa ter ali uma dinâmica muito parecida com o que é distração, e se a distração me dá prazer, se o prazer me distrai, porque é aqui. O prazer daqui não é a mesma sensação. O prazer aqui de sensação nunca é fuga de algo e é encontro com nós mesmos. Então, a distração, esse prazer mais aqui, ele pode se confundir em determinados momentos, mas esse prazer que eu quero trazer aqui, ele jamais será fuga de nada. A gente não vai escolher fazer alguma coisa, a gente não vai optar, às vezes, abrir mão de uma tarefa para inserir um prazer, porque eu acho isso super saudável, como fuga daquela tarefa, não, mas como uma reconexão, como algo para nossa alma, como algo que vai nos trazer saúde. Então, não sei, ela não contou exatamente o caso da supervisão, mas talvez seja esses outros tipos de prazeres que a gente teima em acreditar que é o prazer real, o prazer verdadeiro, e que as mídias aí falam que sem ele a gente não fica feliz, e talvez esse prazer seja um gancho para uma distração de nós mesmos e para aquilo que realmente nos faz felizes. Então, o prazer e o contentamento, eles sim são irmãos. Essa sensação de conseguir reconhecer no momento ou após as coisas boas, as coisas legais, o que está acontecendo de bacana, e sentir um bem-estar e sentir alegria, e quando muito sentir a satisfação, esse é conexão. Esse fala sobre a nossa alma, tá? São coisas diferentes. Você indica alguma leitura que possamos buscar mais sobre o assunto? Posso indicar, mas vou ficar devendo, porque não tem... Eu, para fazer essa live, eu fui fazendo mais uma ampliação minha aqui com os atendimentos. Mas tem vários livros que falam isso, até tem o da Verena Castro, que a gente fala muito aqui, da alma precisa de tempo, e ela fala dessa questão da gente ficar e observar. Tem uma parte nos livros do Jung também, que ele fala disso, e tem o do Yogananda, se vocês permitirem eu vou recomendar. Mas é tudo picadinho, então eu vou vai ficar minha lição de casa e eu passo depois nas nossas redes, tá? Agora de bate-pronto, não tem assim um livro específico que fala sobre isso, tá? Pelo menos não que eu me recorde agora. Se alguém souber, por favor, pode colocar aqui. E a compensação pode ser confundida com prazer? Quando a gente busca compensações, você fala, eu acho que quando a gente busca compensações, a gente tá buscando sim um prazer.
A questão é, a compensação vai gerar prazer? Porque assim, não tem o problema de ser a compensação, de ser fruto de um desejo, né? O problema não tá no prazer, tá na avaliação se aquilo de fato tá dando prazer, né? A gente tem muitas formas de conseguir prazer. Eu coloquei aqui o mais simples porque é o que eu vejo que é mais palpável pra gente treinar. Mas a compensação, ela pode ser sim uma busca de prazer, mas não se iluda que a compensação por si só vai te trazer essa sensação de prazer, porque às vezes não. Às vezes essa compensação vai mascarar a sombra e o vazio e vai fazer você ficar refém de alguma coisa na expectativa de obter o prazer. Então, acho que se fosse para ficar, né, um fechamento, uma coisa aqui dessa live, é assim, tanto o contentamento quanto o prazer precisa ser percebido, tem uma ação nossa, é uma ação do nosso ego. Não vai vir assim, porque a gente não percebe, assim como eventos de sincronicidade que o Jung coloca, né? A gente acha incrível estudar. Só que a sincronicidade, ela tá acontecendo o tempo todo. Por que a gente fala, imagina, sincronicidade é algo assim cabalístico? Porque nem sempre a gente tá com o nosso radar ligado percebendo essas coisas incríveis que acontecem, né? Com prazer e contentamento é a mesma coisa, tem uma tarefa aqui que é nossa, tá à disposição porque pertence à nossa alma. Só que se a gente não para e percebe, ela não vai se concretizar. Então não tem problema ser compensação, eu acho que a compensação ela vem com uma tentativa de prazer, o problema é observar se o prazer está sendo atingido ou se é esse prazer superficial que eu me engano de que, tá vendo, a minha vida é muito chata, então eu vou me permitir fazer isso aqui para dar um gás na minha vida. E aí eu minto para mim, mas eu quero me convencer que aquilo lá me gera prazer. Aí isso é cilada, isso faz parte da sombra e rapidinho cai por água abaixo, porque a pessoa não consegue manter essa sensação. O grande vazio e esse descontentamento é porque a pessoa vai percebendo que tudo escapa da mão. As histórias não ficam, né? É como se nada fosse suficiente. Mas por quê? Porque ela não está tendo presença, ela não está tendo algo que desperta essa chama interna. E essa é a nossa tarefa. Buscar em coisas, atitudes, pensamentos e ações, buscar na nossa vida aquilo que desperta essa sensação. Então, eu acho que hoje eu vou deixar como uma lição de casa para todos vocês. E aí, numa próxima live minha, ou vai no direct, comenta no post que a gente deixar, se vocês conseguiram perceber ao longo dessa semana mais pontos de contato de prazer e se conseguiram treinar um pouco esse contentamento. A gente quer, né, conversar com a nossa própria alma, com aquilo que nos motiva e tudo bem, a gente tem recursos terapêuticos, a gente tem a própria terapia, a gente tem sonhos, a gente tem tudo isso. Mas a gente tem ações do dia a dia que vão dar, inclusive, muito trabalho, né? Muito material bacana para ser olhado em terapia. E isso é uma coisa que a gente pode fazer sozinho. E isso é uma satisfação, ter autonomia da nossa própria vida, né? Levar para a terapia como autoconhecimento, mas começar a despertar na gente que a gente é capaz de se curar, a gente é capaz de melhorar a nossa própria vida. A gente só precisa estar presente, atento, desperto, sentindo prazer, felicidade, bem-estar, contemplando e gerando essa sensação de contentamento. Tá bom? Vocês acham que fez sentido? Que foi... como eu disse, eu não peguei de algum lugar, eu peguei das minhas ideias e dos meus atendimentos. Agradeço algumas pacientes que me permitiram ter esses insights e trabalhar isso, mas eu acho que pode ser um caminho muito bacana e fácil da gente começar a praticar hoje antes de dormir. Então todo mundo tomando banhinho para dormir, tentando sentir um prazer ali, quem gosta de tomar banho, e antes de dormir, conseguindo pensar o que foi bacana no meu dia de hoje. Não precisa ser excepcional, mas o que aconteceu que foi bacana, que foi legal, ou que foi um livramento, ou que você se surpreendeu. Começa a fazer isso junto da sua rotina no caderninho de sonhos e eu tenho certeza que você vai se surpreender, que a gente tem muita coisa boa acontecendo
na nossa vida. Só que a gente deixa a frustração das nossas grandes metas encobrirem isso. E isso não tá certo, se distancia da nossa própria alma. Tá bom, gente? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, que bom que vocês gostaram. Fico feliz que vocês entram nas minhas viagens. Eita, Camila, chegou agora, vai ficar gravado, depois você assiste e fala se gostou, tá? Que bom, fico feliz que dá para usar para os dois, né? A ideia é essa, não ficar só uma coisa profissional, até porque a gente enriquece como profissional quando a gente se coloca à prova de teste. E a gente precisa se testar o tempo todo também, né? E aí é só se observando. Muito bem, gente, gostei. Que legal, assistam depois quem não assistiu. Vou ficar feliz depois de saber se vocês gostaram ou não. Semana que vem é o Daniel que tá aqui. Eu não vou conseguir participar nem nos comentários, porque eu tô indo pro estágio lá na clínica, lá em BH, e lá de Ayurveda, e vai ser num sítio, então lá o sinal é muito precário e eu vou passar por procedimentos, além de cuidar de procedimento de outras pessoas, então eu não vou ficar com acesso muito o tempo todo com o celular. Mas venham, participem da live da semana que vem. Eu volto na outra segunda-feira. Agora a gente faz esse esqueminha. Quem tiver algum assunto, alguma ideia, sugestão, manda pra gente, porque tá difícil de imaginar temas aqui pra live, né? A gente já passou a pandemia inteira, antes a gente já fazia, haja criatividade. Então, se vocês tiverem alguma opção e quiserem mandar pra gente, manda aí que a gente faz. E é isso, gente, deixa eu ver. Ah, legal, Regiane, que bacana. Depois me conta mais. Eu sei um pouco disso sobre terapia tântrica. Eu estudei pouquinho no yoga, né, as coisas do cotidiano, mas depois, se você puder mandar para o direct um pouquinho o que é mais, e se você autorizar eu compartilhar aqui, eu vou gostar, viu? Se você se sentir à vontade, faz isso. Oh, obrigada, Cida. Obrigadão. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, quem chegou agora, por favor, assistam e comentam depois. O livro desses insights e construções seria tesouro. Essas viagens são sempre portais de expansão. Ah, que legal! Sabe que eu morro de vontade de fazer isso, né? Mas eu não tô conseguindo nem entregar artigo pro IGEP. Imagina escrever um livro. Mas tá nos planos. Quem sabe um dia eu consigo chegar lá, né? Organizando mais aqui a rotina. Da enantiodromia é ligação dos opostos. Pode ser, adoro falar sobre isso. Pode ser. Vou anotar aqui. Então é isso, gente. Eu não vou mais prender vocês. Agradeço imensamente a presença de todos. Desejo uma linda semana. Acho que ninguém, né, tem dúvida. Se tiver, manda rapidinho aqui. Bom, lição de casa passada e eu quero lição de casa feita e eu quero vocês compartilhando comigo como é que foi a experiência e pode falar se não resultou em nada e se foi uma grande viagem minha, tá bom? Vou adorar saber a experiência de vocês. Uma excelente semana, uma boa live na semana que vem e até daqui 15 dias, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!